foi o nosso ranking musical de Moçambique desta semana. Nós vamos agora falar sobre poesia. A minha próxima convidada é a poetisa Midi Paixão. Ela que está connosco hoje para apresentar o seu livro chamado Convém que eu Diga. Midi, vou fazer isto mais tanto aqui. Boa tarde. Boa tarde. Estás bem? Estou bem. Muito prazer, muito gosto em estar aqui com vocês. Tudo nosso. Tudo nosso. E muito agradecida pela oportunidade de divulgar o meu trabalho. Nós ficamos muito felizes por teres aqui o teu trabalho connosco. E deixa-me perguntar-te, o que é que convém que tu digas? Então, veja que ele continua aí embaixo dizendo, um livro em aberto. Então, me foi conveniente dizer algumas coisas e outras eu guardei para dizer posteriormente. Okay. Algumas já estão lá meio que escritas para a gente depois fazer a compilação. Outras são fruto do que vai surgindo no nosso dia a dia, não é? Fruto das nossas vivências, fruto das nossas interações, do convívio com outros escritores, enfim, fruto da vida. Este livro aqui também acaba muito por ser um reflexo do teu amor, das tuas vivências, do cotidiano, mas também vem muito de um lugar de inquietações. Não é? Sim, sim. Até porque tudo isso que a gente vive, o amor também, é muitas vezes uma inquietação. Sim. Eu tenho, assim, dentro do livro, uma seção de poemas que são relacionados a essa questão do relacionamento amoroso, e ninguém vai poder identificar aí um ser amoroso de quem eu estou falando. É de vivências mesmo, inquietações que surgiram ao longo dessas vivências amorosas. E como é que foi o processo de criação deste livro para ti? Foi realmente inquietante? Foi difícil, tendo em conta que também acaba muito por ser um livro que é muito a tu, que é muito as tuas vivências? Sim. Eu escrevo de muito tempo, né? Mas fui professora de literatura e, enquanto professora de literatura, me tornei um tanto quanto crítica com o texto, que acaba sendo somente o desabafo, somente aquela questão de transpirar o que sai da sua experiência. Eu penso que a nossa experiência ela é um tanto quanto universal. Exato. E a minha tentativa é exatamente essa, de falar a partir de mim, mas contemplar o que acontece na vida de todo ser humano aqui no Brasil, onde é a minha terra, em todo lugar do mundo. São as mesmas inquietações que nós vivemos, não é? Então eu tento, pelo menos, fazer isso no trabalho. Este aqui é um livro também que, como eu disse no início, não é? Estamos aqui a falar sobre isso, é sobre as suas inquietações, sobre também as tuas vivências, mas também é um livro que abre aqui quase que um questionamento. Sim. Não é? Sim. E eu quero te perguntar, como é que é a tua relação contigo mesma e com os outros? Então, a minha relação comigo mesma sempre foi muito turbulenta. Eu tive uma formação tanto quanto rígida, mas desde esse momento as coisas foram me inquietando. Eu fui olhando para o mundo assim de uma forma um tanto quanto atravessada. E essa inquietação passou muito por, assim, a minha formação foi muito centrada no que eu tenho que ser, no que eu tenho que fazer, do meu lugar no mundo. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de transbordar e de trazer o outro para mim. Eu acho que só faz sentido a vida nessa interdependência. Eu não posso ser sem a existência do outro. Então, a inquietação passa por aí. E aí todas as questões que permeiam a vida humana se tornam inquietantes, porque a vida não é tranquila. Exatamente. E ainda bem que não é. E ainda bem que não é. Isso que faz a gente pulsar. Exatamente. Né? E é daí que brota a poesia. Exatamente. E com a poesia? Qual é a tua relação com a poesia? Então, a minha relação com a poesia é desde sempre, né? Desde criança, eu nunca fui muito extrovertida, então eu me refugiava muito nos livros. E percebi que a poesia, ela condensava muito a mensagem, a gente podia dizer e ouvir muitas coisas através dela. E, além disso, parece que ela dava assim, pouca margem à contestação. Porque quando a gente vai defender um ponto de vista argumentativo de uma outra forma, vem de lá para cá sempre uma contra-argumentação. E a poesia, pela beleza, pela leveza, pelo trabalho artístico, que eu defendo muito dentro do texto, ela toca a alma e faz a pessoa refletir, pelo menos antes de trazer uma resposta para você, ou um embate dentro de qualquer dos nossos temas. Neste livro aqui, que é um livro de poesia, qual foi o poema que mais te custou ou que mais sentimento te trouxe ao escrever? Dois deles. Um poema
é um poema que fiz depois da morte do meu pai, uma pessoa com quem eu tenho uma ligação, uma referência muito grande, inclusive da arte. Meu pai era assim, um músico maravilhoso, era daquele tipo assim que ouvia qualquer melodia, qualquer harmonia e conseguia transpor isso para a pauta, uma coisa que é rara das pessoas fazerem, não é? Herdei esse gosto pela música, era um artesão de mão cheia, e tudo isso veio para mim muito fortemente. E era a pessoa assim para mim que era referência. E o outro poema foi para minha mãe também. A minha mãe morreu um mês depois de eu me mudar para Portugal. E eu não pude retornar para o sepultamento dela. E então, assim, foram os dois poemas mais densos em termos de carga emocional para fazer. Sabes, eu acredito muito no universo, acredito muito em energias e vou-te aqui dizer uma coisa que não sei, espero que realmente acredites, é que eu perguntei-te quais foram os poemas que mais te tocaram ao escrever. Sim. Eu mal abri o livro. Sim. E vou-te dizer os títulos e eu aposto que são estes aqui os poemas. Sim. Como um Sopro, Sim. a Canção da Partida. Exatamente. É que eu abri o livro e deu assim, dividia os poemas. Pronto. Então, eu acredito também nessa sintonia. estão conectadas. Sim, Portanto. sim, sim. Muito embora assim, não sejam os poemas que eu escolha sempre para falar, sobretudo num momento como esse, não é? Mas eles são assim, algo que pulsa muito forte quando leio, não somente pela emoção de ser o meu pai, de ser a minha mãe, mas não sei, tem alguma coisa diferente aí dentro, né? Que cada palavra saiu assim com muito sofrimento, com muito, sabe? Mas também com muita naturalidade. Isso é bom. Tens um poema para nos ler, não tens? Sim. E qual é que é? Bom, tem vários aqui. Eu vou ler dois. Posso ler dois? À vontade. São curtinhos. Estás à vontade. A primeira seção do livro é um momento que eu dedico a pensar as questões da poesia, a questão da literatura. Então, é algo assim... perdi a palavra agora, metalinguístico, algo mais metalinguístico, Qual é a página? Também aqui. Página 19. 19, ok. E esses primeiros poemas, então, eu vou falar um pouco sobre o que é esse fazer poético, esse fazer da poesia, pensando a arte. Por quê? Porque eu enfrentei, assim, muitas críticas, inclusive, assim, eu também lido com pintura, e em cada momento em que estou trabalhando com isso, interagindo com determinadas pessoas que foram sempre referência no mercado de trabalho, no mercado da arte, desculpe, elas estão sempre falando que a gente hoje está voltando muito o poema para as questões identitárias, esquecendo a preocupação com a palavra, com a beleza, que é o que faz o texto ser um texto artístico. Então, eu tenho essa preocupação. Por quê? Porque assim, eu fui professora de literatura, não é? E o meu trabalho em sala de aula era exatamente pensar a arte dentro desses textos. O tema são vários os temas. A gente viu sempre a questão identitária, falando sobre o negro, sobre o índio, sobre as certas etnias, vindo com muito menos intensidade e com um olhar que não passava pelo nosso olhar, não é? E eu ficava assim pensando, como é que a gente pode conciliar essas duas coisas? Tema e arte, para não ficar somente aquela coisa confessional, como se eu estivesse fazendo somente uma página de diário. Entende? Então, minha preocupação sempre foi essa. E por isso os primeiros poemas falam sobre isso. Vamos ler? Sim. Prece para as missões. Ah, meu Deus, dá-me o susto que antecipa suspiros. Sou tua imagem e semelhança e tem sutilezas a perder de vista. Dá-me um olhar esquisito, desacostumado do bando. Tenho um ofício que não salva, mas um dia balançar rede é demais para mim. Quero os homens acordados, quero os homens carecas. Dá-me inspiração e não me deixe dormir até que o verso, como uma religião, toque o sino. Tudo fizeste com perfeição, e mais que pão, aos homens deste pensamento. Acordai-os, meu Deus, acordai-os, meu Pai. Bonito. Querias tanto o homem careca e está aqui o homem careca para ti, já Então, viste? eu também tenho um em casa. De vez em quando tem que gostar, cara. É importante, também gosto aqui de um bom lustre, ficar aqui reluzente mesmo. E este poema para ti, como é que foi descrevê-lo? Então, é daqueles momentos que você está assim, muito inquietos com, meu Deus do céu, o mundo está feio. E como é que eu digo isso? Não é? Como é que eu digo isso? Eu quero que as pessoas despertem. Me dá inspiração para dizer isso sem magoar.
que toque a alma, mas que toque a alma mesmo, que faça gregos e troianos pensar no que é a vida, pensar no que é o outro, pensar nas nossas interações, para que a gente não saia fazendo o que a gente tem feito com a humanidade, com o planeta e com tudo. Que é muito mal. Não. É muito mal. É muito mal. Há pouco falaste, desculpa, ias dizer uma coisa? Não, pode falar. Há pouco disseste que vens para Portugal, não é? Sim. Quase há quantos anos? 6 anos. 6 anos em Portugal. 6 anos. No Brasil tu és educadora e ativista cultural, na Bahia. Isso, não é? isso. Então vens para Portugal, para Lisboa. Porquê? Que foi essa mudança? Então, eu fui professora durante cerca de 35 anos, quando eu comecei muito nova, com cerca de... quando já estava próximo do período de aposentadoria, que vocês chamam reforma aqui, eu disse, bom, eu não vou querer terminar os meus dias aqui somente caminhando para o médico e dizendo que eu estou com a dor aqui ou ali. Eu tenho que inventar, porque eu sempre fui muito de criar situações, de inventar moda, não é? E essa questão do ser ativista cultural foi uma oportunidade que eu tive de trabalho lá na prefeitura da minha cidade. E, olha, acho que eu perdi o sentido da tua pergunta. Não, por que houve essa mudança do Brasil para Portugal? De lá para cá, pronto. Então, assim, durante esse período que estava nesse trabalho, eu sempre tive vontade de conhecer outras culturas e, sobretudo, trabalhando com língua portuguesa, literatura brasileira e literatura portuguesa, eu tinha vontade de conhecer, assim, a cultura desse lugar que pensou o Brasil, muitas vezes, e que disse o Brasil e que disse todas as colônias, não é? Então, eu falei, uma hora eu vou ter a oportunidade de ir. Mas, pronto, terminou o período, e quando eu me reformei, era aí que eu estava falando, as minhas filhas saíram de casa para casar, para estudar, e eu fiquei lá no interior sozinha. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Então, eu comecei a ficar moderna, fui lá para a internet, e lá nessa brincadeira, eu descobri o português e quis casar comigo. E aí ele foi ao Brasil, a gente se conheceu, acabamos casando lá, vivemos 6 anos com o Daniel. E depois, então, a gente entendeu que poderia passar um período aqui, né? Até porque ele foi, deixou as coisas meio assim, soltas. E aí veio reorganizar a vida e tal. E aí a gente foi ficando, estamos ficando. Qualquer hora dessa pode ser que a gente volte. Opa, que história de amor bonita, essa, não é? Como é que é? História de amor bonita. Sim, é bonita. Tem todos os seus... Vai e vem. Mas é isso que causa emoção na relação, não é? Traz a emoção. Não ser muito e tem um monótono. bocado disso aqui. Tem um bocado disso aqui. Então, e o que vais dizer a seguir? É isso mesmo? Ou Sobre não? isso, não, eu excluí outro, mas se quiser posso ler. Mas à vontade, tem que mandas aqui. Bom. Nada à vontade. Fica aí na seção de encantamentos, deixa eu ver. Eu não achei o poema. Eu não gosto de qualquer página, para poder também aqui acompanhar. É porque eu tinha dado aí para leitura. Então, podes ler o outro, então, que deste. Posso ler o outro? Pode. Bom, o outro vai falar, então, sobre questões assim que passam pela... Cheguei a Portugal e tem todo um estranhamento de adaptação da linguagem, o sotaque. Hoje eu já estou mais habituada, tanto que não estou tendo tanta dificuldade de te entender. Mas a semântica, muita coisa é diferente, não é? E você fica assim, se sentindo muito deslocado. Então eu passei um período, quando eu frequentava alguns ambientes, eu sentia que o olhar das pessoas para mim... E eu tenho uma questão que eu sou uma pessoa altamente sensível, né? Coisa que já é um estudo que está comprovado hoje que existe. A doutora Elaine Aron, norte-americana, psicóloga, comprova que existe essa alta sensibilidade. Então eu sinto isso, às vezes sem nem a pessoa que está emitindo perceber que está emitindo. E aí eu fui frequentar um espaço de hidroginástica e eu percebi assim alguns grupos olhando, falando diferente. E aí me veio então esse poema. E eu escrevi então o Encaixe. Lá venho eu absoluta fazendo o sapo me engolir. Página 46. Olho bem no olho da mulher que acha que não caibo, mesmo havendo lugar para todas. Ela me importuna com seu olhar e seu bochicho querendo me espantar. Apronto-me toda, triunfo na cabeça, inspirada na flor amarela. Eu e ela radiante como um sol. Encaro a criatura parva que não me quer preta e me espia de canto de olho. Devolvo-lhe o risinho e que alas se abra, pois não nasci para ficar a ver.
Acompanhem-me, meus filhos. Vamos fundar um reino no meio desse castelo que já tem dono. Juro que não é invasão e não há golpe nenhum. Só vamos derrubar muralhas, todos em círculos a gritar um grito só. E Tigum. Este encaixe acaba muito por ser o teu encaixe aqui em Portugal. Essa minha necessidade de me encaixar nessa comunidade. E essa necessidade não é de agora, ela já vem de muito tempo. Eu falei que eu sou uma pessoa altamente sensível, e a pessoa altamente sensível, isso não é uma patologia, isso é simplesmente um traço de personalidade que faz com que o nosso sistema nervoso seja diferente. Então, assim, chegar num lugar com pessoas estranhas, me dá mesmo dentro lá do meu país. Então, por exemplo, quando chegavam visitas em casa, que os pais costumavam chamar, vem beijar fulana, que já me dava uma agonia, pelo amor de Deus, não me chama não, sabe assim? Então eu grudava num livro, porque meus pais respeitavam muito, enxudava, grudava no livro e ficava lá dentro do meu cantinho quieto, chega fulano, deixa ela lá que ela tá lendo, sabe? E é um bocado por isso, por conta desse meu modo de ser, que se torna difícil me encaixar. E já tem também todas as outras questões que a gente sabe socialmente, não é? De não sermos naturalmente do lugar, que faz com que... E isso não é coisa só daqui, não estou falando mal de Portugal, eu adoro Portugal, né? Mas assim, quando você vai para um outro lugar que não é o teu de origem, exatamente, a gente tem essa dificuldade. E eu associo essa dificuldade que é natural de culturas se encontrando à minha questão pessoal como pessoa totalmente sensível. E a tua adaptação em Portugal tem corrido bem? Sim. Eu comecei em Portugal, morando no Algarve, a gente morava na cidade de Lolé, não é? Curti muito ali aquelas praias maravilhosas, mas eu sentia falta muito, assim, de interação no meio cultural. Veio a pandemia e o turismo naquela região caiu, nós nos mudamos, então, para Lisboa. E aqui nós ficamos e eu encontrei, assim, um território muito bacana para desenvolver o meu trabalho. E aqui também é onde tu te dedicas mais à literatura e também à escrita, não é? Sim. Eu gosto muito de trabalhar com literatura, mas assim, a literatura começou a me dar uma insônia muito grande, porque os poemas pulavam muito no meio da noite. E aí eu levantava e acendia a luz para escrever e ver se me deixava em paz, e aí não conseguia mais dormir porque eu acendia a luz e tem essa questão da sensibilidade, ou eu ficava com aquilo remoendo para não perder o poema até o dia seguinte e as noites iam embora. E eu falei, meu Deus, me livra disso. Não levou por dentro. Eu quis largar pra lá. Aí um dia lá eu fui buscar terapia. E lá na terapia, a gente trabalhando todos os processos e tal, surgiram cores. E na noite, ao invés de virem as palavras, vieram cores. E eu, por acaso, tinha passado num dos mercados aí da cidade e comprado, assim, uma paletazinha E aí, pronto, no outro dia, registrei essas cores que me ficaram. E aí passei um ano inteiro a pintar, assim, compulsivamente. Sabe? Eu pintava 3, 4 telas durante o mês. E terminei um ano com muitas horas e ganhei um dinheirinho. Eu vim para o Brasil, vendi isso por lá, tem algumas em casa, distribuí em alguns lugares em Portugal. Mas a poesia e a pintura têm convivido muito, as duas coisas. E essa minha inquietação continua. Tanto que, assim, eu depois de fazer terapia, eu resolvi também ser terapeuta. Não é? Fui aí estudar para fazer e ajudo pessoas hoje a acalmar um pouquinho, serenar. Em outro momento eu estaria fazendo essa entrevista aqui com muita ansiedade. Hoje eu estou tranquila. Estou mais tranquila. E ainda bem, fico feliz. Miri, foi um prazer enorme. O prazer foi meu. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a nós. E o trabalho de vocês é maravilhoso. Igualmente o teu. Obrigada. Obrigado. Até já. E agora vamos para um curto intervalo de